Presidente, eu imagino que o senhor vá também assumir a responsabilidade por conta dessa eliminação e do começo ruim dessa temporada do Inter. Passando e avançando nisso, eu queria saber aonde o senhor entende que errou para que o Inter tenha esse resultado ruim de hoje, eliminação na Copa do Brasil. Bom, Tiger, primeiro quero manifestar aqui que Tyson fez um pedido para se manifestar em nome do grupo, né? E nós avaliamos que era importante essa manifestação, uma vez que traz também, nesse momento difícil aí, uma voz, enfim, né, daqueles que são a razão do clube, o protagonismo, né, junto com, dentro de campo, junto com a torcida e a grande nação colorada fora de campo. Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, a responsabilidade, ela é da direção. Nós não planejamos estar aqui, neste momento, falando com vocês após uma eliminação. Todo o planejamento feito, né, nos colocava em situações melhores do que esta hoje. Eu não vou detalhar, porque acho que não é o caso nesse momento, o jogo específico de hoje, onde a gente vem de um processo de remobilização depois da derrota do Fortaleza, de uma mudança na equipe significativa, inclusive de movimentação, de um trabalho forte feito junto, direção, comissão técnica, jogadores, para que a gente pudesse reverter, né, este momento. Infelizmente, isso não foi possível, circunstâncias também da partida, é verdade, mas o fato é que o trabalho, a gente tem consciência, não está performando, entregando como a gente tinha planejado. Isso em qualquer trabalho onde se tenha minimamente uma ideia planejada e um objetivo a ser conquistado, quando se interrompe parte desse processo, evidentemente que é necessário se remobilizar, né? É necessário buscar entender, compreender os erros e corrigir, para que a gente possa, já no domingo, né, frente ao Bahia, num jogo fora de casa, mostrar uma outra postura e uma reação frente a esse momento que a gente está vivendo. Presidente, o Miguel Ángel Ramírez veio para ficar 2 anos, a gente sabe da situação dele agora isolado com a Covid-19. O senhor garante a permanência dele depois dessa eliminação contra a Vitória? O Miguel é o nosso treinador, né? Tá, infelizmente, também numa circunstância difícil, convalescendo deste vírus, não está aqui conosco, né? Hoje tivemos a sua comissão técnica trabalhando dentro de campo, e ele é o treinador contratado do Internacional, né? A partir do momento em que a gente viu como fizemos em Fortaleza, aliás, já no final do jogo, na chegada a Porto Alegre no dia seguinte, nós agora temos a obrigação de sentarmos, né, e reavaliarmos todo esse processo no que diz respeito à forma de jogar, no que diz respeito aos resultados, no que diz respeito ao aspecto psicológico, no que diz respeito a um conjunto de questões que nós vemos enfrentando e que de alguma forma precisam estar resolvidos para que a gente possa, de fato, né, junto com isso que eu acho que foi dito aqui antes pelo Tyson, de uma mobilização dos atletas, de uma busca de saídas, né, para que a gente tenha resultados que nos coloquem num outro patamar. O Internacional não tem um grupo de atletas, o Internacional não tem uma estrutura, o Internacional não tem um departamento de futebol muito bem comandado para estar onde está. E é nesse aspecto que nós vamos trabalhar muito, junto com todos que estão aqui tristes, todos que estão aqui indignados, todos que estão aqui, como a nossa torcida está hoje, querendo mudar esse ambiente, querendo dar a volta e querendo reverter isso, porque não é um ambiente que o Internacional vai conviver nesse ano. Isso eu posso dar a certeza ao torcedor de que nós não vamos continuar convivendo desta forma, né, sem conseguirmos ter os objetivos, as entregas e sermos competitivos.
esse foi o nosso compromisso desde o início, sabendo de todas as circunstâncias, que não vem ao caso nesse momento, mas sabendo que, no mínimo, competitivo, chegarmos até as finais dos campeonatos, disputarmos títulos, isso nós temos condições e vamos resgatar. Presidente, boa noite. Você citou na última entrevista, na última resposta, sobre a reunião, né, ou a tentativa da direção, do grupo de jogadores e a comissão técnica de reverter, né, o ambiente após a goleada lá para o Fortaleza, e hoje o Inter acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Dentro disso, de não conseguir mostrar essa evolução ou essa reação, quais são as razões, na sua visão, que fazem com que o Inter não troque o rumo da comissão técnica, não troque o rumo do projeto neste momento com mudanças de nome? Não, as razões é que nós terminamos o jogo fazem 15 minutos, 20 minutos, sei lá, meia hora, e nós precisamos agora, de uma forma, inclusive, tentando, nesse momento muito mais passional, sermos mais racional para tomarmos, né, as medidas necessárias no momento adequado. Então, esta construção, que sempre foi assim, né, dentro do futebol, de olharmos para dentro do futebol e construirmos soluções, essas soluções precisam acontecer. E nós não vamos, em momento algum, deixar de perseguir isso. E esse é o trabalho que a gente vai fazer. Então, te respondendo, Lucas, nesse momento, a nossa ideia é reunir, né, a partir de agora, a nossa equipe do departamento de futebol, nosso conselho de gestão, fazermos uma avaliação rápida, porque temos jogo já no domingo, né, e tomarmos decisões no que diz respeito a todo esse contexto que nós estamos nesse momento, para que a gente possa dar a resposta que nós, direção, queremos, comissão técnica, atletas e principalmente a torcida colorada. Isto é fundamental para que a gente possa reverter esse momento sem ficar aqui em frente a vocês num momento difícil desse, falando em decisões com aquilo que a gente costuma dizer, com a cabeça quente ou com qualquer outro tipo de desatenção que não seja o foco nas questões que são problemas nesse momento, que nós estamos avaliando e que vamos resolver. Presidente, até dá para entender que não é o momento de tomar algum tipo de decisão justamente após uma eliminação, mas todas as suas respostas dão um encaminhamento de um certo ponto, uma reavaliação que vai acontecer nos próximos dias e que sim, existe uma possibilidade de, através dessa reavaliação, uma troca do comando técnico. Meu questionamento para o senhor, o projeto do Inter se tornar uma equipe propositiva, de trocar a filosofia de jogo, ele vai continuar independente do Miguel Ángel Ramírez? Em primeiro lugar, o que eu estou dizendo aqui é que hoje nós temos a convicção de que é necessário fazer uma avaliação, né, somos eliminados de uma Copa que nós não esperávamos ser eliminados nesse momento. Então, se eu disser aqui que está tudo bem, seria hipocrisia da minha parte, né? Não está tudo bem. Precisamos avaliar e precisamos corrigir rumos. Isso não significa dizer aqui se vai ter troca aqui, troca lá, sem a gente poder fazer, de fato, essa avaliação com a condição que ela merece. Nós estamos falando, né, de uma equipe gigante, de um clube gigante, e num lugar como esse, na posição em que eu me encontro, compondo um conselho de gestão, inclusive, plural, não se toma a decisão desta forma, e nós, portanto, é isto que eu estou dizendo, para que a gente possa ter racionalidade nesse momento difícil, né? E isto passa por, evidentemente, avaliar todos os aspectos, né, que compõem uma eliminação como essa e uma campanha ruim que viemos fazendo, né, nesses últimos jogos e que em algum momento mostraram. Agora, quanto à forma de jogar, é importante que a gente possa falar isso, né? Nós estamos trabalhando sim para uma mudança na forma de jogo do Internacional, para que o Internacional volte a ser protagonista, para que o Internacional volte a dominar os espaços. Nós vivemos momentos difíceis nos últimos, 10 anos, né, que a gente não tem uma conquista nacional, onde a nossa forma, né, de atuação, ela também deixou a desejar.
Então é muito justo, e isso o torcedor que nos acompanha tem falado e tem pedido, né, que a gente pudesse transformar isso e voltasse a ser um time protagonista, um time que buscasse o resultado e que não ficasse mais no quase. Nós precisamos recuperar isso. Né? E isto é sem nenhum demérito aos trabalhos que foram feitos, até porque participei de vários deles e tenho muito orgulho de ter participado, mas a gente precisa, de alguma forma, reagir a esse momento, olhando para frente, né? Isso é um apelo também, Douglas, que eu faço aqui, e isto eu queria fazer, independentemente do resultado. Eu vinha para cá para falar de vitória, eu vinha para cá para falar de classificação, eu vinha para cá para falar de um momento novo, né? E essa fala, ela tinha um elemento muito importante, né? Nós precisamos olhar para frente, né? Nós não podemos ficar olhando para trás, fazendo avaliações do que passou, o que deixou de passar. O Internacional é muito grande, nós precisamos daqueles que nos apoiam, que também olhem para frente, e daqueles que divergem de nós, que também olhem para frente. Os nossos apoiadores que entendem que é necessário uma transformação e uma mudança, têm que olhar para aqueles que divergem de nós de forma muito fraternal, para que aqueles que divergem de nós possam olhar para nós também de uma forma fraternal, porque eu tenho certeza que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E esta é uma forma importante do clube encontrar o caminho da vitória fora e dentro de campo. Presidente, boa noite. A gente está na madrugada já de sexta-feira e até por algumas respostas do senhor, a gente falou sobre reunião, avaliação, planejamento. É possível neste momento, claro que o Miguel, ficando no Inter, ele está afastado aí por conta da Covid, mas para o torcedor que está ouvindo agora, o presidente do clube, na madrugada de sexta-feira, domingo, a comissão técnica que estará em campo é do Miguel Ángel Ramírez, presidente? A comissão técnica do A comissão técnica do Internacional é composta pelo Miguel Ángel Ramírez, que está afastado, né? O Martim Anselmi, que é o seu auxiliar, e toda a sua comissão técnica. Esta é a comissão técnica que o Internacional tem, esta é a forma que o Internacional respeita, né, o seu trabalho, a sua história, para que a gente possa decidir, como eu te disse, qualquer correção de rumo, seja ela qual for, de aspecto técnico, tático e inclusive de aspecto psicológico, ela passa sim pela comissão técnica, passa pelos atletas, passa pela direção, fazer as suas avaliações, como o próprio Tyson falou aqui, a gente já tinha conversado um pouco antes, da gente fazer a nossa autocrítica para que a gente possa reconhecer aquilo que está errado, corrigir os erros e olhar para frente.